pessoal, meu nome é Marco Machado, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre suplementação de creatina e exercício, e de um enfoque um pouco diferente daquele que é acostumado a ser apresentado. Mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao NIG pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando, e também agradecer a vocês que estão prestigiando a minha apresentação. Como é possível que alguns não me conheçam, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Marco Machado, como eu já disse. Eu sou profissional de educação física, tenho especialização em nutrição e bioquímica do exercício. Sou mestre em ciência da motricidade humana, membro do Colégio Americano de Medicina do Esporte e comecei a estudar creatina em 1999, sendo que o meu primeiro artigo científico na área foi publicado em 2002. E de lá para cá eu já tenho cerca de 90 artigos publicados, com mais de 1.200 citações por outros autores. Faço parte do grupo de 1,2% dos pesquisadores com maior produtividade na área e tenho 2 livros publicados. Gostaria de ressaltar que isso eu estou falando para mostrar que, basicamente, tudo aquilo que será apresentado por mim aqui tem embasamento científico, não necessariamente são descobertas feitas por mim, a grande maioria não é, mas que tem esse respaldo da ciência para que possa trazer a informação mais relevante, né, e mais robusta para vocês. Bom, falando especificamente da creatina, eu vou passar rapidamente sobre alguns tópicos iniciais, só para aqueles que não estão muito familiarizados. A creatina é formada a partir de reações químicas que envolvem 3 aminoácidos, a metionina, a arginina e a glicina. Esse processo ele se inicia no rim e a partir dali terminado no fígado. E essa creatina produzida no fígado pode ser utilizada no próprio fígado, mas a grande maioria dela é exportada via corrente sanguínea e vai chegar a uma série de outros tecidos, sendo que basicamente 95% de toda a creatina do organismo ela é retida, ela é armazenada no músculo esquelético. Como pode ser visto nessa figura, essa creatina endógena, ou seja, que foi produzida dentro do organismo a partir do rim e do fígado, ela ocorre numa taxa de aproximadamente 2 gramas por dia em pessoas normais e saudáveis, mas a creatina também ela pode ser obtida a partir da dieta. As principais fontes de creatina são as carnes, né, seja bovina, suína, de aves ou de peixes. Isso não faz uma grande diferença. Há uma pequena diferença na quantidade de creatina em diferentes tipos de carne, mas isso não é o mais relevante. O mais importante é que mesmo a pessoa que é vegetariana, ela é capaz de produzir creatina endogenamente, porém, normalmente a quantidade ela é um pouco menor do que aquela das pessoas que ingerem carne. A principal função, né, da creatina, tida como principal função, é uma fonte de armazenamento de energia, porque essa creatina ela pode ser fosforilada, formando a fosfocreatina, como vocês podem ver à direita de vocês no slide. Essa fosfocreatina ela rapidamente pode fornecer, por transferência, o seu fosfato para o ADP, ressintetizando o ATP, mantendo assim a célula com suas concentrações de ATP elevada. Essa reação química ela é conduzida por uma enzima chamada creatina quinase e ela é reversível, ou seja, também você pode utilizar a creatina livre e o ATP para a formação da fosfocreatina. Normalmente isso ocorre em situações em que o organismo está em repouso e que a necessidade de energia é mais baixa. Uma outra função importantíssima, conhecida como tampão espacial, é uma forma que há de transportar energia produzida dentro da mitocôndria através da fosforilação oxidativa, né, a famosa respiração celular. E a energia que é produzida ali dentro,
ela é levada para o citosol a partir do transporte feito na síntese da fosfocreatina dentro da mitocôndria. Então, normalmente, o consumo do ATP vai ocorrer no citosol, a maior parte, né? Mas esse ATP produzido ali, normalmente vem de energia que veio transportada através desse sistema da creatina fosfato. A creatina, seja ela endógena, produzida endogenamente ou vinda da dieta, ela vai ser transportada para dentro das células através de um transportador que utiliza a grande concentração de sódio no meio extracelular e facilitando assim a entrada da creatina na célula. Dessa forma, a quantidade de creatina que é absorvida pelas células é bem alta, né? Praticamente 90% da creatina que é absorvida ou produzida sai da corrente sanguínea, sai do meio extracelular para o meio intracelular. Entrando especificamente na suplementação de creatina, a suplementação de creatina ela foi proposta inicialmente com a intenção de melhorar a performance de atletas. A ideia era, como a creatina é um potencial gerador de energia, os atletas com uma quantidade maior de creatina teriam a possibilidade de produzir mais energia e com isso melhorar a sua performance, principalmente aqueles atletas de provas de curtíssima duração ou provas de potência e de força. A partir daí foram desenvolvidas duas estratégias de suplementação, como a gente pode ver aqui no quadro. Então, pode-se observar que, digamos, uma pessoa com aproximadamente 72 quilos, ela precisaria tomar 23 gramas diárias de 3 a 5 dias se ela utilizar a estratégia chamada carga. É uma estratégia bem eficiente, porém utilizando uma quantidade bem grande de creatina diariamente. Para a mesma pessoa, né, com aproximadamente 77 quilos, ela poderia também fazer uma dose de manutenção que corresponderia a aproximadamente 2,3 gramas por dia, né, que poderia ser iniciada tanto no primeiro dia, ou ela poderia ser iniciada no momento em que a estratégia de carga fosse interrompida. Então, as duas estratégias seriam uma de carga, em que você toma uma quantidade bem grande de creatina durante um curto período de tempo, e a estratégia de manutenção, que você toma uma quantidade menor de creatina, mas durante um período de tempo mais longo, para poder alcançar maiores valores de creatina dentro da célula. A suplementação de carga, né, como foi falado antes, né, que de 3 a 5 dias, ela é altamente eficiente, como é mostrado aqui nesse estudo, um estudo até já bem antigo, de 1996, mas nenhum estudo mostrou resultados diferentes, mostra que a partir do 7º dia da suplementação na forma de carga, a partir do 6º dia, você já tem um aumento de aproximadamente 20% na quantidade de creatina contida dentro da célula. Essa mesma quantidade, esse mesmo aumento, se for utilizado a estratégia de manutenção, ela vai levar em torno de 14 a 21 dias para alcançar esse mesmo aumento. Importante relatar que a interrupção da suplementação faz com que as concentrações retornem àquelas quantidades basais. Esse estudo aqui mostra que um resultado muito interessante, né, que a suplementação de creatina, ela aumenta bastante a massa magra do indivíduo. Pode observar aqui nesse gráfico, na coluna preta, houve um ganho de aproximadamente 0,20% de massa magra por semana para pessoas somente treinando. E a pessoa, quando treinava e utilizava a suplementação de creatina, ela conseguia um aumento de 0,5% por semana de massa magra. Estamos falando aqui de massa
massa magra total, né? Ou seja, massa livre de gordura. Esse estudo também, como vocês podem ver, é um estudo de 1985, é um clássico, mas nenhum estudo ainda conseguiu mostrar resultados que não mostrassem eficiência semelhante a essa para indivíduos que estivessem suplementando e treinando simultaneamente. Já esse estudo aqui, né, realizado pelo grupo do grande pesquisador Volek, da área, mostra um resultado da área de seção transversa das fibras musculares. Se você observar as barras laranjas, elas mostram o ganho, né, de área de seção transversa das fibras musculares com o indivíduo treinando. Já as barras cinza escura, elas mostram o ganho da área de seção transversa dos indivíduos quando eles treinam e fazem paralelamente a suplementação de creatina, mostrando uma grande eficiência dessa suplementação. Mais uma vez, eu estou mostrando para vocês estudos clássicos, né? Esse estudo é de 1999, mas até agora nenhum estudo mostrou resultados muito diferentes desses que estão sendo apresentados aqui. Então, eu não estou apresentando um conhecimento desatualizado para vocês. Bom, e qual seria então a proposta aí? Por que a creatina traria esses resultados, né? Então, aqui tem uma prancha aqui meio complexa, mas eu acho que não é muito difícil da gente tentar explicar. Eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Todo o sucesso da suplementação de creatina ele viria a partir do aumento da quantidade de creatina e de fosfocreatina intramuscular. Isso faria com que tivesse uma disponibilidade maior desse metabólito, né? E isso também aumentaria o status de hidratação da célula. Você pode ver no canto superior direito ali do quadro. Esse status de hidratação da célula, ele aumenta a síntese de proteínas, o que faz com que haja um aumento da massa magra. E isso, obviamente, intensifica, né, a capacidade do indivíduo de realizar força. Por um outro lado, há também uma ação da creatina nesse processo, na qual ela ajuda a manter o pH celular. Isso faz com que haja um certo retardamento da fadiga, o que faz com que ajude o indivíduo a treinar por um tempo um pouco maior, principalmente quando ele faz treinamentos em que não são contínuos, treinamentos em que ele alterna momentos de esforço bem elevado com momentos com esforços mais leves ou um descanso passivo total. Essa é a proposta que vem sendo feita, né, há bastante tempo. Cada vez mais isso tem sido demonstrado, né, e muitos atletas têm se beneficiado desse processo. Contudo, a creatina não serve para tudo, né? Então, essa figura aqui, né, esse infográfico, ele mostra bem que, por exemplo, esportes de endurance, né, esportes de longa duração, não tem benefício nenhum, né? Já esportes, né, ou modalidades de força ou de bastante velocidade e potência tendem a ter um resultado um pouco melhor, um resultado melhor com a suplementação de creatina. Esportes como o fisiculturismo e também os atletas de physique, que é uma espécie de modalidade de fisiculturismo, tendem também a ser beneficiados por esse tipo de suplementação. Mas isso é o que normalmente a gente tem encontrado sempre que a gente procura ler algo sobre creatina, né? Então, é sobre performance de atleta, é sobre aumento de músculo, é sobre hipertrofia. E assim, eu queria dar um enfoque diferente disso, para que a gente possa entender que a creatina ela é um composto orgânico importantíssimo para vários aspectos da nossa vida. Então, esse grupo de autores, ele
escreveu esse artigo sobre o que a creatina pode beneficiar além, ou quais são os potenciais além do músculo. O que a creatina beneficia o indivíduo a partir das suas funções celulares, que nem sempre estão relacionadas, por exemplo, com a hipertrofia muscular. Essa dupla de autores, ela fez um trabalho muito interessante falando sobre a possibilidade que a creatina teria como neuroprotetora contra doenças neurodegenerativas. Então, até algum tempo atrás, só se falava em creatina para melhorar a performance de atleta, para hipertrofia muscular, né, para efeitos estéticos, né? E essa dupla de autores, ela faz essa proposta da utilização da suplementação de creatina para fazer com que houvesse uma neuroproteção em pessoas, né, possivelmente acometidas de doenças neurodegenerativas. Isso despertou uma série de possibilidades que a gente vai começar a tentar explorar algumas delas agora. Então, por exemplo, nesse estudo, ele foi realizado com pessoas que sofreram contusão, né, traumatismo craniano, e elas, além do tratamento convencional, fizeram a utilização de suplementação de creatina, e isso teve um potencial de melhora ou de aumento na rapidez da recuperação desses casos. Então, isso aí demonstra que a creatina realmente pode ter algum papel aí na função cerebral, na função do sistema nervoso central. Diferente daquilo, voltando, né, do músculo, hipertrofia, potência e força. Esse outro estudo já vai para uma outra área. Ele mostra que a utilização de suplementação de creatina para pacientes que fazem diálise. Então, melhora a qualidade de vida, né, desses pacientes. Né? Esse estudo foi feito pelo grupo do Theo Walleman, que é um dos maiores pesquisadores de creatina, né, um dos caras que mais estudam a creatina desde a época que quase ninguém falava sobre creatina. E aí, nesse jornal aí, nessa revista de alto impacto, ele faz essa proposta de uma possibilidade da utilização de suplementação de creatina para pacientes que precisam de diálise. Nesse outro estudo aqui, foi feito um experimento interessantíssimo em que se utilizava-se a suplementação de creatina para estudar a performance cognitiva em pessoas que tivessem privação da quantidade de oxigênio normalmente necessária para o ser humano sobreviver. E esse estudo mostrou claramente que as pessoas que eram suplementadas com creatina mantinham a sua cognição melhor durante mais tempo do que as pessoas que não suplementavam quando elas tinham essa privação do fornecimento de oxigênio. Mais uma vez mostrando efeitos da creatina, da suplementação de creatina no sistema nervoso. Nesse estudo aqui, foi feita a suplementação de creatina, né, em crianças que tiveram trauma, injúria traumática no cérebro, né, e mostrando que o grupo que utilizou creatina, né, tinha efeitos, né, muito menores, como, por exemplo, as dores de cabeça. As dores de cabeça ocasionadas pelo trauma nas crianças que não usavam creatina, né, eram no número de casos aproximadamente de 90%, né, enquanto só 10% das crianças que não apresentavam dor de cabeça eram crianças que estavam sendo suplementadas com creatina. Isso também em relação à fadiga, em relação à confusão mental, então mostrando que a suplementação de creatina para crianças também poderia ter um potencial na função cerebral, principalmente nessas crianças que sofreram
esses traumas, né, cerebrais. Bom, eu vou usar um pouco mais do meu tempo para falar sobre a questão do envelhecimento, porque há pouco tempo atrás foi realizado um congresso internacional sobre creatina e um dos palestrantes ele disse claramente, assim, afirmou claramente que a creatina era o suplemento do idoso. E aí eu vou tentar esclarecer alguns aspectos do porquê esse pesquisador propôs isso e porque provavelmente ele está correto. Para falar do envelhecimento e do idoso, e principalmente da autonomia, né, que é a capacidade desse idoso realizar suas tarefas do dia a dia, eu vou primeiro rapidamente explicar o que é sarcopenia para aquelas pessoas que não estão familiarizadas. A sarcopenia é uma perda de massa muscular derivada do processo de envelhecimento, um processo fisiológico do envelhecimento. É importante ressaltar que essa sarcopenia ela não é uma perda de massa muscular igual àquela quando você interrompe um treinamento e fica algumas semanas ou meses sem treinar. Também não é igual àquela perda de massa muscular quando você é obrigado a imobilizar um membro por causa de algum tipo de trauma. Essa perda de massa muscular ela tem algumas características específicas do envelhecimento. Uma delas é que praticamente a maior parte da perda ocorre nas fibras do tipo 2, as fibras chamadas fibras brancas de contração rápida. Outro aspecto importante que está sendo ressaltado nessa figura, que você pode observar, é que além da perda da massa muscular, ocorre também o aumento da quantidade de gordura intramuscular. Então, esses são dois fatores muito importantes da característica da sarcopenia. Sarcopenia, ela não é propriamente uma doença, é uma resposta fisiológica ao envelhecimento, mas que pode ser retardada com a prática de exercícios físicos. Qual a principal consequência prática da sarcopenia, ou talvez não a principal consequência, mas a mais grave? Que a sarcopenia leva a uma perda de força que pode contribuir fortemente para o aumento do risco de queda em idosos. E a queda no idoso é uma das coisas mais perigosas, visto que normalmente o idoso também tem uma fragilidade óssea que pode levar ele a fraturas, como por exemplo, fraturas no fêmur. E fraturas no fêmur têm um prognóstico muito ruim para o idoso. Então essa sarcopenia ela precisa ser combatida principalmente pela questão do aumento do risco de queda nesses idosos. Para isso, alguns autores começaram a estudar essa questão. O grupo do Darry Kendall, que é um pesquisador americano, eles começaram a propor que, além do exercício físico, a suplementação de creatina poderia contribuir fortemente para reduzir a velocidade da sarcopenia, aumentando assim a massa muscular e a força dessas pessoas idosas. Para isso, eles fizeram uma análise de vários estudos que tinham sido realizados até aquele momento. Qual foi o resultado que eles encontraram? Entre os estudos, eles utilizaram principalmente os estudos em que havia sido realizado o teste de sentar e levantar da cadeira. Por que eles usaram esse teste? Porque esse teste tem uma forte relação com a possibilidade de queda. Ou seja, o indivíduo que não vai bem nesse tipo de teste costuma perder, aumentar o risco de cair. E com isso, obviamente, como já foi falado, de também ele fraturar e aí ter todas as consequências de uma fratura ocasionada pela queda. Então, esse é um teste em que a pessoa tem que sentar e levantar o maior número de vezes da cadeira, sem a utilização ou auxílio dos braços. O que eles verificaram? Que quando eles comparavam as pessoas que realizavam esse teste suplementadas com creatina
Com as pessoas que realizavam esse teste sem suplementação de creatina, o resultado era quase sempre melhor naquelas pessoas que tinham sido suplementadas com creatina. Ou seja, os idosos que utilizavam creatina tinham resultados melhores no teste de sentar e levantar da cadeira. Com isso, apresentavam um risco menor de queda, o que é um fator, como já foi comentado, extremamente importante para os idosos, mostrando uma utilidade importante da suplementação de creatina para essa população. Esses mesmos autores, eles levantaram 5 pontos importantes relacionados à suplementação de creatina. O primeiro ponto que eles chamam a atenção é que a suplementação de creatina deve ser realizada junto com o treinamento de força, o treinamento contra a resistência. Quando a gente fala aqui treinamento de força contra a resistência, nós não necessariamente estamos falando que ele tem que fazer musculação ou que ele tem que utilizar pesos extremamente elevados. Nós estamos falando de exercícios que trabalham a qualidade física, força. O próprio sentar e levantar da cadeira sem auxílio das mãos, e alguns outros exercícios utilizando elásticos, utilizando bastões. Então, existe uma série de exercícios para você treinar a força que não necessariamente precisa utilizar aparelhos. Os aparelhos também podem ser utilizados quando for ideal para o indivíduo que está sendo submetido ao treino. Então, quando você une esse treinamento de força, a suplementação de creatina, os resultados antissarcopênicos são muito bem evidenciados. Segundo ponto, quando você usa a suplementação interessantes e eles não recomendam, né? Então, os efeitos são pequenos demais e aí a suplementação acaba se tornando desnecessária, né? Então, reforçando o item 1 que eles enfocam. O terceiro item é que parece que a creatina também contribui para a saúde óssea, que a creatina também pode ajudar, ou direta ou indiretamente, isso fica ainda para estudo, na saúde óssea, ou seja, na manutenção aí da densidade óssea desses idosos, o que também ajuda, no caso da queda do idoso, diminuir o risco de que ele sofra uma fratura. O quarto ponto está relacionado com isso, né? As pessoas que suplementam creatina, o risco dela de quedas é muito mais baixo, né? E com isso favorece sobremaneira, né, a qualidade de vida desses idosos. E o quinto ponto que eu vou deixar para mais para frente, porque é um ponto que está relacionado com a segurança da suplementação de creatina, então a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Bom, só para a gente voltar um pouquinho para aquela questão da parte neural, né? Que agora eu vou falar da parte neural no idoso, é importante a gente entender que aquele mesmo processo, nessa figura é muito parecido com uma figura que eu já apresentei, só que a creatina, em vez dela estar indo para o músculo, ela está indo para o cérebro, o sistema nervoso central, encéfalo de um modo geral. É importante que a gente entenda que a creatina, nesse caso, ela tem um forte impacto na capacidade dos neurônios e das células da glia de produzir energia, da mesma maneira que acontece no músculo. Então, tanto a questão do funcionamento da creatina como um tampão energético, como um tampão espacial, ocorrem também nas células do sistema nervoso. E isso, no idoso, pode trazer alguns benefícios, como a gente vai ver aqui para frente. Por exemplo, nesse estudo, né, foram realizados testes de inteligência, né, com idosos
idosos que foram suplementados por creatina durante 18 semanas e mostraram que os scores obtidos pelos indivíduos que foram suplementados com creatina foram muito superiores aos scores obtidos pelos indivíduos que utilizaram o placebo, mostrando que talvez a suplementação de creatina realmente aumenta, né, a performance do sistema nervoso central quando comparado aí com o placebo. Nesse outro caso, é o mesmo estudo, porém comparando testes de memória. A memória também é um outro fator que o envelhecimento tende a comprometer. E aí, o que acontece? Mais uma vez, 18 semanas de suplementação de creatina mostraram que os testes de memória tiveram resultados bem superiores nos indivíduos suplementados a creatina quando comparados com indivíduos que utilizaram um placebo, mostrando que a creatina, esse efeito energético da creatina no sistema nervoso central, parece ser bastante positivo para essa população. Esse outro estudo aqui, né, foi um estudo realizado pelo nosso grupo aqui no Campus 5, curso de Educação Física do Campus 5, alunos da graduação em Educação Física, e foi um estudo que foi publicado na revista do Colégio Americano de Medicina do Esporte e foi apresentado lá também. Esse estudo, foram suplementados por creatina os indivíduos, 2 gramas por dia, indivíduos idosos saudáveis e ativos, e eles mantiveram durante o período de 28 dias de suplementação atividades físicas durante 3 vezes por semana. Foi um grupo só de mulheres, né, idosas, e mostrava em vários dos testes que o resultado da capacidade cognitiva dessas mulheres aumentava a partir da suplementação de creatina quando comparada com as mulheres, com as idosas que somente faziam o exercício. Então, um estudo bastante interessante, foi bastante comentado lá durante o congresso, né, e levou a outros pesquisadores a começarem também a produzir estudos nessa área. Esse outro estudo já é um estudo relacionado com Parkinson. Eu quero chamar a atenção que esse estudo não foi feito com humanos, esse estudo foi feito com camundongos, mas ele também nos dá uma pista de que indivíduos, né, suplementados com indivíduos parkinsonianos suplementados com creatina parecem poder desenvolver uma produção de dopamina maior do que os indivíduos parkinsonianos que não foram suplementados. Porém, a gente ainda não tem dados concretos com humanos, apesar que pesquisas com humanos, né, idosos parkinsonianos já estão sendo desenvolvidas nessa área também. Mas é um promissor momento dentro do tratamento dessa doença que a gente sabe que é incurável e realmente altamente complicadora. Bom, esse é um estudo realizado por um grupo aqui também do Brasil, um grupo da USP, em que mostrou que indivíduos diabéticos, aí nesse caso não são idosos, tá? Mas indivíduos diabéticos também teriam a sua glicemia reduzida quando fazem exercício físico e aliado à suplementação de creatina. Então, também é um estudo promissor, ainda não se pode dizer que realmente esse efeito seja um efeito de consenso na literatura, porém, também um estudo que tem sido bastante difundido entre as pessoas que estudam a creatina e as pessoas que estudam e tratam de pessoas com diabetes. E esse outro estudo aqui é bem interessante porque hoje nós temos um número de pessoas idosas que estão buscando cada vez mais a prática de exercício físico, não só como manutenção da saúde ou estética, mas também
por fins esportivos, né? E talvez a suplementação de creatina para eles possa ser também aí relevante, pode trazer alguns benefícios para essas pessoas. Bom, uma das perguntas que eu mais ouço o tempo todo, e um dos mitos que mais ocorrem dentro da suplementação de creatina, são os efeitos negativos, efeitos deletérios, chamados efeitos colaterais, né? Será que a creatina ela é segura? Será que a suplementação de creatina realmente é segura? Será que ela realmente ajuda as pessoas, mas não tem ou tem poucas contraindicações? Então eu vou começar a debater um pouquinho isso com vocês. É um assunto bastante extenso, mas eu vou tentar passar os principais tópicos no tempo que a gente tem aqui. O primeiro é o seguinte, uma das coisas que se comentava muito era que a creatina tinha um potencial de causar cãibra e desidratação em atletas, né? Esse estudo aí realizado pelo grupo do Jeff Stout, que também é um grande bioquímico do exercício, referência mundial, mostrou numa revista de altíssimo impacto que isso não ocorre, né? Os relatos que ocorrem de cãibras e desidratação e que eram associados de forma sem critério à suplementação de creatina foram demonstrados que não ocorre. Então a creatina não é indutora de cãibras ou indutoras de desidratação. Isso não significa que ela vai prevenir a cãibra. Isso só significa que se a pessoa tiver cãibra, possivelmente ela é ocasionada por algum outro tipo de problema que não foi a suplementação de creatina. Esse outro trabalho aqui é um trabalho de um dos maiores autores, de dois dos maiores autores da área de bioquímica do exercício. Eles são referência mundial em todos os congressos da área, eles sempre são chamados, né? E eles fizeram uma revisão sobre os estudos que mostravam algum tipo de efeito colateral, algum tipo de problema. E o que eles mostraram na conclusão deles? Que a suplementação de creatina era totalmente segura, não havia grandes problemas e não fazia alterações nas taxas dos exames, mas que provavelmente riscos da saúde estariam associados ao nível de pureza do suplemento, ou seja, a presença de contaminantes que levavam a causar os problemas. Então, não seria necessariamente a creatina, mas sim o nível de pureza. Importante a gente ressaltar aqui o seguinte, esse estudo não foi feito com produtos vendidos no Brasil, foi feito com produtos vendidos nos Estados Unidos e na Europa. Então, algumas pessoas acham que porque estão comprando suplemento importado, elas estão com segurança, e se comprarem o suplemento brasileiro, elas estariam com maior risco. A gente não pode afirmar isso, né? Porque, como pode ver esse estudo, e tem alguns outros estudos que mostram que suplementos, mesmo produzidos na Europa e nos Estados Unidos, apresentam contaminantes que podem causar efeitos deletérios. Eu tive o prazer de conversar no ano passado com o Dr. Eric Halson, que talvez seja hoje a maior referência no estudo de creatina, na suplementação de creatina, né? E ele publicou no ano passado, no ano retrasado, 2018, esse estudo relatando os 25 anos em que ele já vem estudando a questão da segurança e eficácia da suplementação de creatina. Sobre a eficácia, eu já comentei algumas coisas, não é esse o foco da minha fala, mas sobre a segurança, ele coloca vários aspectos. Então, por exemplo, em relação ao estresse renal, eu vou voltar a falar sobre isso, né? Eu já tinha comentado isso em relação ao idoso e vou voltar a falar sobre isso. Ele mostra que os estudos
né? Existem mais de 20 estudos que não mostraram nenhum efeito deletério na função renal de pessoas suplementadas com creatina, né? E ele indica um trabalho de revisão para quem queira se familiarizar mais com isso. Ele fala sobre disfunção muscular, que seriam as câimbras, né, principalmente, e a desidratação, e ele fala que em vários estudos que já foram publicados, também não foi encontrado redução da função muscular induzida, seja por câimbra, seja por qualquer outro motivo, da suplementação de creatina. Também ele fala sobre a questão da regulação da temperatura, que algumas pessoas falam sobre essa questão da desidratação e que a creatina teria como potencial aumentar a temperatura corporal. Também ele mostrou que vários estudos não puderam evidenciar esse mau funcionamento do sistema termorregulatório do organismo. Por último, ele fala de outros órgãos de forma geral, mas ele foca aqui principalmente no coração e no fígado, mostrando também que não há impacto, né, nem no músculo cardíaco, nem no fígado ocasionado pela suplementação de creatina. O professor Rolson, nesse artigo, ele também ressalta a questão dos contaminantes contidos em suplementos nutricionais. Bom, então, por que é tão difundido o mito de que a suplementação de creatina é prejudicial aos rins? Isso tem uma explicação. Por quê? A creatina ela é convertida em creatinina dentro do músculo, no cérebro, nos tecidos, de um modo geral, numa taxa praticamente constante, que ela é bem próxima da taxa em que ocorre a síntese endógena. Então, como eu tinha falado antes, a síntese endógena de creatina é em torno de 2 gramas por dia e os rins eliminam mais ou menos 2 gramas por dia. Tá? Então, como isso é muito constante, é muito comum, né, se utilizar o exame de creatinina na urina para se verificar se o rim está funcionando bem. Por quê? Se os músculos, os tecidos estão produzindo a creatinina numa taxa constante e o rim não está eliminando numa taxa constante, provavelmente o rim está com algum problema, né? Então, o exame de creatinina na urina, ele é um exame muito difundido, né? E normalmente utilizado como critério para detecção de algum problema renal. Obviamente, para saber qual é o problema, outros exames, né, complementares precisam ser feitos. O que acontece? Só que quando você suplementa a creatina, né, você aumenta a concentração de creatina dentro dos tecidos. E isso induz automaticamente um aumento também da taxa de síntese de creatinina. Ou seja, eu tenho mais creatina, vou produzir mais creatinina. E como eu vou produzir mais creatinina, o rim, obviamente, vai eliminar mais creatinina. Porque a creatinina ela não tem outra função orgânica, então ela tem que ser eliminada. E aí, eu posso pegar o exame de uma pessoa que tomou creatina e observar esse exame, ver que a creatinina está aumentada e dizer que ela está com problema renal? Não, não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou incorrendo num grave erro de interpretação do exame. Tá? Então, o que eu preciso, se eu quero saber se a pessoa está com problema renal e ela está suplementando creatina, eu tenho 2 saídas. Uma, ou eu utilizo algum outro tipo de exame que eu possa detectar o problema renal, ou eu suspendo a suplementação de creatina, aguardo normalizar a concentração de creatina nos tecidos, para que eu possa utilizar o exame de creatinina na urina como forma de diagnóstico de doenças renais. Então, o que aconteceu inicialmente? As pessoas estavam tomando creatina, iam fazer o exame de creatinina, a creatinina aparecia fora dos valores referências.
E aí a conduta seria o quê? Para de tomar creatina porque ela está prejudicando o funcionamento do seu rim. Ela está sobrecarregando o seu rim e isso vai causar no futuro um problema renal. Então, não se atentem a isso, isso não é verdadeiro, já está mais do que demonstrado que não ocorre dessa forma. Tá? Volto a ressaltar o seguinte, se a pessoa estiver utilizando uma suplementação de creatina, porém, essa suplementação de creatina estiver contaminada com alguns outros produtos, outras substâncias, a pessoa pode vir a ter um problema renal, mas ele não será causado pela creatina. Que eu vou aproveitar, no ano passado eu lancei esse livro junto com o professor Paulo Azevedo e o professor Rafael Pereira. É um livro sobre fisiologia do exercício, onde tem um capítulo específico sobre creatina. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, tá, você pode adquirir esse livro através da editora, pelo site da editora, né? Eles entregam pela internet. Essa editora não trabalha com vendas de livraria, certo? E vou deixar um último recado aqui, extremamente importante. Suplementação de creatina só pode ser recomendada pelo profissional da nutrição. Profissionais de educação física não devem e não podem prescrever ou recomendar a utilização de suplemento de creatina, sem que haja um aval, né, uma prescrição do profissional que tem a habilitação para fazer isso, que é o profissional da nutrição. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que a palestra não tenha sido longa e tediosa, e aguardo vocês, né, numa próxima oportunidade. Fico à disposição também para as pessoas que quiserem tirar dúvidas. Eu sou professor no Campus 5 da Unig e é só me procurar.